Bom dia, amados. Podem sentar. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho. Jesus é lindo, né, irmão? Coisa boa é adorar o Senhor. Coisa boa é sentir a presença do Espírito Santo nessa manhã. Amém, querido? E coisa boa é saber que você é um filho amado de Deus. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Porque você o exaltou através das suas canções. Paz. Eu queria que você fechasse os olhos um pouco, em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Senhor, nós somos gratos a Ti nesta manhã, pelo privilégio de sermos amados por um Deus soberano, por um Deus que escolheu. Porque diz a Tua palavra que não fomos nós que escolhemos a Ti, mas foi o Senhor que nos escolheu. Como não nos rendermos a esse grande amor? Espírito Santo, que nessa manhã, cada um de nós aqui, sejamos convictos do Teu amor por nós. E que seja, Senhor, gerado em cada coração nessa manhã aqui presente, uma identidade. Que nós somos filhos amados do Senhor. E que nós temos, através do sacrifício de Jesus pela fé, livre acesso à Tua presença. E diz a Tua palavra que na Tua presença há fartura de alegria. E que nessa manhã o nosso coração se encha dessa alegria que jorra de Ti para os nossos corações. E que todo o lixo que o diabo quis semear durante essa semana ou nesses dias na nossa vida seja agora arrancado pela manifestação do poder do sangue de Jesus, que nos perdoa, que nos restaura e que nos dá livre acesso a esse Deus. Deus Pai, Pai bendito, Abba Pai, Senhor, que o coração da Tua igreja se encha nesta manhã da presença do Teu amor para a honra e glória do Teu nome. Assim eu sou grata ao Senhor, porque estamos num local onde a Tua presença tem liberdade, onde o Senhor pode falar, onde o Senhor pode nos exortar, nos corrigir e nos ensinar. Porque nós estamos aqui nessa manhã como filhos, ó Pai, ansiando ouvir a voz de um Pai de amor. Assim eu te agradeço já por tudo que o Senhor já está realizando nesta manhã na nossa vida e nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Como não amar esse Deus, né, irmão? Um Deus tão perfeito que escolheu gente imperfeita, né? E que interessante, não desiste de nós. Não desiste mesmo, querido. Você pode ter certeza, Deus investe pesado na sua vida. Ele investiu pesado, né? Porque Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ele entregou o Filho dEle para resgatar alguém que não tinha valor algum. Amém, querido? Então você pode dizer assim, eu sou amado. Amém, irmão? E nós precisamos verdadeiramente mergulhar nesse amor, sabe? Porque o problema nosso são as nossas carências. Mas aí a gente vai entender que as nossas carências são geradas porque nós não mergulhamos no amor de Deus.
Então eu te convido nessa manhã, pela palavra, a mergulhar nele. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses, em Tessalonicenses 4, 1 a 8. Porque hoje eu quero falar, né, sobre a nossa identidade. Amém? Você sabe qual é a sua identidade? Aí você vai falar assim, não, a minha identidade é Luciana Albuquerque Freitas Aguiar, nascida tal, não. Eu quero te dizer que você tem uma identidade em Cristo. Amém? Porque quando você recebeu Jesus pela fé, amém? Você recebeu de Cristo uma nova identidade. Você olha para o seu irmão e fala assim, você sabia que você é nova criatura? Amém, irmão? Você é novo em Jesus. Tudo se fez novo. Amém? Então, nós precisamos crescer nessa nova identidade com Cristo. Amém, querido? E como é que nós vamos crescer nessa nova identidade? Conhecendo aquele que gerou em nós essa nova identidade. Amém, irmão? E isso é através da palavra do Senhor. E nessa nova identidade que você recebeu, ela te diz que você é santo. Amém, querido? Amém, irmão? Outrora, nós éramos pecadores. Essa era a nossa identidade, pecadores. Mas a Bíblia diz que quando eu e você nascemos de novo, nós recebemos uma nova semente. Uma semente foi implantada, enxertada dentro de nós. E essa semente é uma semente daquele que é santo. Amém, irmão? Então, nós temos essa identidade dentro de nós. A Bíblia diz, sede santo como o vosso Pai é santo. Amém? Então, você pode dizer assim, a paz, querido, santo de Deus. Você é um santo de Deus. Amém, irmão? Mas quando a gente fala essa palavra santo, eu não sei, querido, existe uma cultura, né, gerada até em questão de nacionalidade, por nós sermos um país cristão, mas que tem uma origem cristã dentro do catolicismo, não é verdade? E que remete a gente, toda vez que a gente fala para a palavra santo, remete o quê? Uma pessoa paralisada, em cima de um altar, com uma auréola, não é nada disso. Amém, querido? Porque justamente essas pessoas que foram levantadas como santos, realmente tiveram uma vida santa. Amém, irmão? Glória a Deus. Mas eles foram homens e mulheres, como eu e você, diz a Bíblia, sujeitos a mesmas paixões, mas que eram santos homens de Deus. Por quê? Porque entendiam que eles eram totalmente dependentes do Senhor. Então, eles buscavam o quê? Relacionamento. Amém, querido? Então, você precisa buscar em Deus o relacionamento. Você é um homem e uma mulher santa. Essa é a sua identidade, amém? Assuma ela no nome de Jesus. Ok? Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, lendo o texto. Vamos lá, todos juntos? Irmãos, nós temos... como os gentios que não conhecem. Porque não chamou Deus para a imundícia. Portanto,
Glória a Deus. Então, nós estamos falando hoje sobre santidade, né? Como crescer em santidade. Nós somos santos, amém? Nós temos uma nova identidade, mas nós precisamos crescer nesse assunto. Crescer nessa vida que busca santidade. Amém? Você já foi capacitado por Cristo, porque nós nunca poderíamos fazer isso sozinhos. Amém? Jesus falou, eu não vos deixo só, eu vos dou o quê? O Espírito Santo. Alguém santo habita dentro de você. Amém? Então, nós precisamos crescer nessa santidade. Nesse processo de santificação que foi iniciado quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diz a Bíblia que o Espírito Santo veio sobre você e fez em você o quê? Morada. O Espírito Santo habita em você. Se o Espírito que habita em você hoje é santo, automaticamente há um anseio por ele para que você busque viver o quê? Em santidade. Em santidade. E santidade, irmão, não quer dizer que você não vá pecar. Amém, querido? Não quer dizer nada disso. Mas quer dizer que se você, por um momento, deslizar, sabe? Você está andando, você começou a andar de bicicleta. Quer dizer, eu estou começando a andar numa vida de santidade. Eu estou andando na bicicleta. Mas, de repente, no meio desse processo de andar, de aprender a andar nessa bicicleta, eu posso derrapar. Posso? Posso cair? Posso. Mas o que eu vou fazer? Vou ficar caído? Vou ficar prostrado? Não, querido, eu quero andar de bicicleta. O que eu faço? Eu me levanto. Geralmente, quando você cai, né, você tem essa atitude, né? E isso é muito legal, porque isso aqui, querida, é falar assim, Senhor, me perdoa. Mas eu vou de novo. Amém? Então, é por aí. O processo é esse. Amém, querido? Quantos estão entendendo isso? Isso é santificação. Isso é crescer em santificação. Você não vai desistir. Você vai prosseguir. Tá? O interessante é que essa igreja em Tessalonicense era uma igreja muito jovem, irmão. Que coisa fantástica aconteceu na igreja de Tessalônica. Eles receberam o evangelho e eles deram uma resposta tremenda ao evangelho que eles receberam. E se você puder estudar a carta de Tessalonicenses, vai ser muito proveitoso para você. Porque você vai ver que é uma igreja muito elogiada pelo apóstolo Paulo. É uma igreja elogiada na forma de amar, na forma de testemunhar. Né? Você lê o texto. Quanto aos mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Olha o que Paulo está falando dessa igreja. Eles receberam a palavra e estavam vivendo de acordo com a palavra que eles receberam. E aí, como é que estamos nós? Diante das palavras que nós temos recebido. Será que o nosso padrão está em Tessalônica? Estamos vivendo aquilo pelo qual nós recebemos de Deus? O nosso procedimento, as nossas ações, as nossas escolhas estão sendo baseadas naquilo que nós temos recebido por Deus através da sua palavra? É isso que a gente precisa pensar, né? Então, o apóstolo Paulo, nessa carta a Tessalônica, ele reafirma o quê? Uma necessidade de crescer cada vez mais. Eles estavam o quê? Praticando, mas Paulo fala, vocês precisam crescer mais nisso. A coisa estava boa, mas pode melhorar. Amém, irmão? Sempre pode melhorar. Então, Paulo estava dizendo a essa igreja que vocês podem crescer cada vez mais em santidade. Podemos ou não? Amém? Né? Abandonando tudo que desonra a Deus e deixando de agir como se não fôssemos resgatados pela cruz. Porque nós sabemos que nós temos vivido dias perigosos, irmãos. Não é verdade? Dia que falar de santidade é um problema no meio da igreja. Né? Porque nós estamos fazendo o que com a graça?
né, achando que a graça não requer de nós algumas responsabilidades, algumas rendições, algumas entregas, algumas renúncias, né? A gente quer a graça, mas a gente não quer renúncia. A gente não quer renunciar. Só que quando eu faço isso, eu estou abandonando a cruz, porque a cruz é símbolo de renúncia. A cruz é símbolo de entrega. A cruz é símbolo de rendição, querido. Então não tem como. Eu sou perdoada, sou, e eu preciso entender isso, querido. Eu preciso entender que eu hoje vivo nessa esfera. Eu peguei a bicicleta, irmão. Quantos aqui pegaram a bicicleta? Glória a Deus. Eu preciso entender que eu estou nessa esfera. Eu peguei a bicicleta. Amém. E ninguém tira ela de mim, não, irmão. Ela é minha. Porque eu tomei posse pela fé. Sabe? E eu estou andando em cima dela. Mas eu posso cair no meio do processo. Eu posso derrapar. Mas isso não me impede de levantar e continuar. E eu continuo sendo a mesma pessoa que lá no começo pegou a bicicleta. Você entendeu? Não tira de mim a minha identidade. Não tira de mim a minha identidade de filho de Deus ou filha de Deus. É isso que eu preciso entender de uma vez por todas. Isso é a graça. Isso é a graça de Deus. Mas porque eu tenho a graça, e quando eu caio, eu tenho a graça, eu entendo, opa, Deus não me chamou para ficar caído. Deus não me chamou para mim ficar entregue ao quê? Às minhas fraquezas, aos meus desejos, às minhas paixões. Porque pela graça que me fez subir na bicicleta, é a mesma graça que vai me fazer levantar quando eu cair. Amém, querido? Então, nós precisamos entender isso uma vez por toda. Então, não abandone a cruz. A cruz faz parte do processo da graça. A graça só nos alcançou, querido, porque alguém foi disposto a obedecer até a morte de cruz. Amém? Então, para falar de crescimento em santidade, a gente precisa aceitar esse plano de Deus para nós, de rendição total. Fala para o seu irmão, é rendição total. E é através da cruz. Não tem jeito. A cruz de Jesus é a vergonha de toda a humanidade, porque expôs o próprio Deus à vergonha, que era minha e sua. Toda a vergonha que Jesus sofreu naquela cruz, querido, ela era minha e sua. Mas ele se expôs por amor a mim e a você. Ele se expôs à vergonha por amor a mim e a você. E que triste, porque às vezes a gente não tem esse sentimento, né? Geralmente, quando a gente peca, a gente quer esconder o nosso pecado, porque a gente não quer se expor. Não é verdade? Mas houve um que se expôs, por amor. Primeiramente ao Pai, porque ele veio fazer a vontade do Pai. E essa era a vontade do Pai para a vida dele. E por amor àquilo que o Pai amava, que era eu e você. Então não vale a pena esconder pecado, irmão. É melhor expor diante da cruz de Cristo. Amém? Quantos de nós, queridos, poderíamos ficar apavorados se Deus hoje resolvesse passar como um filme todos os nossos erros? Já pensou? Se Deus jogasse a minha vida no telão hoje aqui, como é que nós ficaríamos? Isso é terrorismo, né, querido? Isso é terrorismo, é o terrorismo. Mas eu quero te dizer que Jesus passou por isso. Porque todas as pessoas que quando olhavam ali para Jesus, naquela exposição da cruz, estavam olhando para alguém que pela lei da época era o quê? Maldito. Você sabe que só os piores tinham esse tipo de morte.
Era uma exposição mesmo, sabe? Porque naquela época, aqueles que eram crucificados na cruz eram o quê? Os assassinos, né? Os estrupadores, eram que cometiam os crimes hediondos, eram expostos na cruz. Então, presta atenção. Jesus se expôs nessa perspectiva de humilhação diante de toda a humanidade, né? Mas louvado seja Deus, querido, que Ele fez isso para que eu e você pudéssemos ter a vida dele hoje. Amém? Você tem a vida de Cristo aí dentro de você. E essa vida precisa crescer. E ela cresce em santidade. Fala para o seu irmão, ela cresce em santidade. Ok? Então, hoje, nós vamos refletir, né? Porque sobre santidade é porque nós somos filhos de um Deus santo e que deseja que nós sejamos também santos, isto é, separados e puros da estrutura que já é contaminada pelo diabo, porque Jesus resgatou o plano original do Pai. Em Cristo, eu e você somos santificados e nele devemos crescer em santidade. Então, como eu e você podemos crescer no caminho da santidade? Primeiramente, confessando os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, o que acontece, irmão? E não há... Isso aí, né? Olha que interessante, a Bíblia fala assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, o que acontece quando eu e você estamos andando na luz, irmão? Qual é o fruto disso? Olha o fruto, continua aí no versículo, olha o fruto do que é andar na luz. Como Deus está na luz. Nós temos o quê? Comunhão uns com os outros. Presta atenção. O que a Bíblia está falando para nós hoje? Se eu e você estamos dizendo que estamos andando na luz, nós precisamos ter o quê? Com quem? Nós precisamos ter Então aí a gente começa a parar e pausar e pensar um pouco. Se eu tenho problema de relacionamento, é sinal que eu não estou andando? Amém, querido? Se eu tenho problema de ter relacionamento, de ter comunhão um com o outro, irmão, e eu vou te falar, isso não é só no ambiente de igreja, não. Não é só com esse teu irmão do lado, não. E às vezes isso até no ambiente da igreja se torna problema. É ou não é? E nós estamos dizendo que estamos andando na luz. Só que a Bíblia diz que o fruto que andar na luz, como ele está na luz, é termos comunhão uns com... Então, só aqui a gente já dá uma parada, já dá uma pensada forte nesse negócio aqui. Ok? E quando nós andamos na luz, querido, nós sabemos e vemos quem nós somos. E o quanto nós somos dependentes da luz daquele que habita em nós. Amém, irmão? Porque sem Cristo nós somos treva. A Bíblia não fala isso? Outrora estávamos nas trevas, mas nós fomos resgatados para a sua maravilhosa luz. Então, estamos na luz. Então, isso fala de confessar os nossos pecados. E não é maquiar o nosso pecado. Não é justificar o nosso pecado. Porque nós sofremos da síndrome de Adão e Eva, irmão. A gente gosta de transferir responsabilidades. Só que Deus é um pai coerente. Amém, querido? Porque no Éden houve uma tentação? Houve.
Mas quem cedeu à tentação? Foi o diabo. Se a gente fosse crente hoje lá, a gente ia dizer, está amarrado. Né? Foi o capeta que fez eu cair. A gente gosta de acreditar tudo na conta do cão. Porque é mais fácil do que olhar para mim e ver que eu preciso ser transformada. Né? Ah, foi o outro que fez eu reagir assim. A gente sempre quer acreditar no outro. E a Bíblia diz que todos pecaram. Não foi o outro, foi todos. Amém, querido? Todos nós estamos no mesmo patamar. Né? Então, para com esse negócio. Leva para a cruz, irmão. Sabe? Confesse e deixe o seu pecado. Pecado não é para ser alisado. Pecado não é para ser um bichinho de pelúcia nosso. Sabe? Porque tem pecados que a gente gosta. Misericórdia de nós, irmão. Tem pecado que a gente faz o pecadinho da estimação nosso. E a gente acha que está tudo bem. E não está, querido. Porque com o pecado não se brinca. O pecado nos faz separação entre mim e Deus. O meu pecado, o seu pecado. O seu pecado nos separa, nos divide. E nós precisamos sim, irmão, tratar. Isso só é tratado aonde? Na cruz. É na cruz e é através do quê? A Bíblia fala de confessar pecado. Sabe? Ah, eu me estourei com o irmão porque o irmão é assim, assado. Não, irmão, você se estourou porque você deu lugar à ira. Porque o fruto do Espírito é para ser manifestado justamente no momento em que o outro está provocando em você uma coisa que você sabe que você não pode produzir. Não é? É ou não é, querido? Quem estava aqui domingo passado? Fruto do Espírito. Qual o fruto do Espírito? É longanimidade. E longanimidade é para quem, irmão? É para o outro. É no meu relacionamento para com o outro. Eu preciso ser longânimo. Quer dizer, eu tenho que ter pavio o quê? Bem longo. Bem alongado. Agora, isso é fácil? Não estou dizendo que o caminho é fácil, mas é possível. Por que é possível, querido? Porque você conta com a graça de Deus. Isso não é gerado em mim por mim. Isso é gerado em mim porque a graça de Deus está em mim. Aí, conforme você cresce nesse processo de santificação, isso vai ser uma manifestação em você, o fruto. É o fruto. Vai manifestar o fruto. O fruto do quê? Daquilo que você está buscando viver. Sabe? Aí você vai ficar surpreendido. Fala, meu Deus, eu nem me reconheço. Porque outrora eu pulava no pescoço do fulano e da cicrano. Mas hoje eu não faço isso. Já acontece isso com você? Você está no processo, irmão. Calma, você começou a andar de bicicleta. Calma. Fique calmo. Sabe qual é o nosso mal, irmão? A gente acha... fala a verdade. Processo de maturidade é da noite para o dia, querido? Claro que não, irmão. Para com esse negócio. Eu ouvi uma frase que eu gostei muito. Né? Não tem o bebê? O bebê faz o quê? Caca. Faz ou não faz? O bebê faz caca. Aonde? Aonde? E o que você faz? Você joga o bebê fora porque ele fez caca? Mas a gente faz isso. A gente joga o bebê fora. Porque o bebê fez caca. Mas quem é pai e mãe faz o quê? Cuida do bebê. Porque ele vai aprender, irmão. Fala para o seu irmão, ele vai aprender. Tenha paciência. Seja longânimo com esse camarada que está aí do teu lado.
Porque ele vai aprender. Ele vai aprender, querido. Por que ele vai aprender? Porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Nós estamos em obra, nós não somos perfeitos. Mas somos santos, para a glória de Deus. E vamos buscar crescer em santidade. Mas somos aqueles que temos responsabilidade. Que olhamos para as coisas com seriedade. E que por mais difícil que seja, às vezes, querido, de ouvir, que nós estamos errados, nós precisamos ouvir. E como é que nós vamos reagir? Fala para o bebê quando ele faz caca, você está errado, você está errado. O que acontece? Nada. Mas quando o bebê começa a crescer, qual é o papel do pai e da mãe? Ensinar aonde ele deve fazer as cacas dele. E as nossas cacas, irmão, só existe um local: cruz. É na cruz que tem que ser colocada. Que coisa feia, né, pastora? Mas é a realidade, irmão. Ô, Jesus, está sendo filmado, internet nem pensar, hein? Mas é uma realidade, querido. O nosso lixo é para ser derramado aonde? Na cruz. É na cruz. É de Cristo. É lá. Porque é lá que a gente derrama sujeira e sai limpo. Olha que. Isso é profundo. Eu não vou entrar nessa profundidade, não. Mas é isso. Você derrama o seu lixo na cruz e você sai limpo. Porque o sangue de Jesus continua valendo. Amém? E continua perdoando o pecado. Então, querido, em nome de Jesus, nós recebemos a graça de sermos perdoados dos nossos pecados e temos comunhão com o Pai. Mas ainda pecamos. Ou não? Pecamos ou não? Pecamos, né? E o pecado é essa única coisa que pode nos separar de Deus. Mas aí o que a gente faz? A gente caiu e faz o quê? Levanta e faz o quê? E senta e continua. Porque a gente sabe quem a gente é. A gente não é o escorregão. A gente é aquele cara que domina a bicicleta. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, prossiga. Se levante de onde caiu. É interessante que a palavra de Deus fala isso. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta. Sobe na bicicleta. É isso que Deus está falando para nós. Amém? Ele não está te sentenciando ao inferno. Né? Não é porque você fez caca que o Senhor vai te jogar na lata do lixo. Não, ele joga o lixo do lixo. Você não, porque você tem valor. Você é precioso. E ele sabe que você vai crescer. Ele está investindo no teu crescimento. Quando é que ele investe no seu crescimento? Quando você ouve a palavra dele. Quando você está em oração. Ele está investindo em você. O seu relacionamento com Deus faz com que você cresça, irmão. Fala para o seu irmão, busque mesmo, busque se relacionar com o Pai. Irmão, e isso é 24 horas nos dias, 7 dias na semana. Porque eu me relaciono sentada no computador. O mal nosso é que a gente não se relaciona quando a gente senta no computador. O mal nosso é que a gente não se relaciona com o Pai quando a gente senta na televisão. Quando a gente está em algumas conversas. Quando a gente está em algumas situações, irmão, você precisa ter relacionamento com o Pai 7 dias na semana e 24 horas no dia. Eu estou conectada ao meu Pai. Eu tenho consciência que a presença do meu Pai está comigo 24 horas no dia. E quando eu tomo consciência disso, não é que eu não vou pecar, irmão. Eu posso até, mas eu não vou permanecer no ambiente de pecado. Porque a presença daquele que é santo está em mim. E aquilo que é santo vai me empurrar para buscar o quê? O que é santo. Então, em nome de Jesus, não desista. Fala para o seu irmão, não desista. Pecou? Levanta. Confessa o seu pecado. Peça perdão. Tá?
E a confissão, ela precisa ser específica, tá? Ela precisa haver arrependimento. Irmão, isso é tão sério que se você for analisar as Escrituras, você vai ver que Deus nunca teve problema com aqueles que confessaram o seu pecado. Mas Deus teve problema com aqueles que quiseram justificar o seu pecado. Saul foi um rei escolhido por Deus, escolhido lá pelo povo, mas Deus deu a aprovação dele. E diz a Bíblia que o Espírito de Deus veio sobre Saul. Mas houve um momento que Saul começou a revelar o coração dele. E em todo tempo, Deus falando para Saul, Saul, endireita a vereda, Saul, endireita a vereda, endireita, conserta o que está torto. E Deus foi permitindo algumas situações, irmão, algumas situações Deus nos permite passar para revelar o nosso coração, para revelar o nível da nossa doença. Porque nós só somos curados quando nós reconhecemos que existe uma doença. Porque enquanto que você achar que você é bom demais, que você é perfeito demais, eu quero te dizer que você não tem como ir à cruz. Quem é bom demais não vai à cruz, irmão. Quem é santo demais não vai à cruz. Agora, quem reconhece que tem pecado, que tem fraqueza, que tem limitação, corre para onde? Para a cruz. Então, às vezes, Deus permitiu na vida de Saul, né? Quando houve um atraso do sacerdote, e Saul querendo ir à guerra, mas não queria ir à guerra sem antes fazer o quê? Sacrificar a Deus. E achando que Samuel estava demorando demais, o que Saul faz? Vai lá e se mete a besta a fazer o que Deus não mandou ele fazer. E quando Samuel chegou, ele de vez falou, não, Samuel, sabe como foi o meu problema? O problema foi a incredulidade. Irmão, porque todo o problema do pecado é a incredulidade. O pecado é gerado pela nossa incredulidade. Porque a gente não acredita no que Deus falou. Você concorda comigo? Concorda ou não? Todo o pecado foi gerado por incredulidade. Deus falou para Adão e Eva, não coma. Para Adão, não coma do fruto. O que o diabo falou? Não é bem assim não. Negociou. E o que Eva fez? Deu ouvido. Acreditou. E disse, naquele momento que ela acreditou no que o diabo falou, ela estava dizendo, Deus, o Senhor é mentiroso. Em ti não há verdade. O pecado dela foi isso, incredulidade. Qual é a origem do nosso pecado? Incredulidade. Porque nós não cremos no que Deus falou. Deus fala que você é um filho amado dele. Mas por que você fica buscando qualquer amor? Porque você não acredita no amor que Deus falou que tem pela sua vida. Você está vendo, irmão? Esse é o nosso problema. Por que Adão e Eva se tornaram carentes? Pela incredulidade. Antes eles não eram. Porque Deus supriu tudo. Deus olhou para o homem e viu que não era bom que o homem vivesse. E quem providenciou uma companheira para o homem? Porque em Deus, abrace isso para você. Todas as suas necessidades são supridas. É em Deus. Não é na amizade, não é no namoro, não é no casamento, não é no outro. É em Deus. Porque o outro pode ser tirado. Quem é eterno é Deus, querido. Principalmente nessa esfera que nós vivemos aqui, na Terra. Eu tenho um tempo de validade, você tem o seu, eu não sei. Né? Não sei se você tem menos ou mais do que eu. Também nem quero saber. Não é verdade? Mas todos nós temos. E se eu for tirá-la? O que acontece? A igreja fecha? A igreja para? A minha família para? Não, irmão. Tem que continuar, tem que prosseguir. Entendendo que Deus é o meu provedor e o meu supridor em todas as questões da vida. Fala, é em todas as questões da vida. Porque a gente acha que Deus é só provedor nas finanças, né, irmão? Por isso que a gente dá dízimo, né? Ô, cara de pau.
Né? Não é verdade? Mas Deus é provedor em tudo, querido. O nosso mal é não crer no que Deus fala. Amém? Então vamos confessar o que? O nosso? Aí você já tem motivo para dizer, Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu não criei no que a tua palavra disse. Me perdoa. Todas as ações que eu e você tomamos fora da palavra de Deus está dizendo que nós não cremos em Deus. Isso é muito sério. Amém? Entristecemos o coração de Deus quando, ao tropeçar, corremos dele e não para ele. O que causa tristeza no coração de Deus? Não é quando nós tropeçamos. Porque é interessante, você vê que quando Adão e Eva pecou, quem é que estava lá no horário do encontro? Quem é que não estava? O homem. O homem que faltou ao encontro, não foi Deus não, Deus estava lá. E o interessante, Deus não sabia que o homem tinha pecado? E por que Deus foi lá? Porque isso é a graça de Deus. Eu vejo a graça de Deus de Gênesis e Apocalipse. Tem gente que só vê a graça de Deus só no Novo Testamento, né? Mas eu vejo a graça lá no Antigo Testamento. Porque Deus estava lá, irmão. E o que Deus esperava do homem? É que ele se escondesse? Não. Por que o homem não se apresentou e falou, fiz caca? Não era? Fiz caca. Mas a gente não faz isso. A gente faz o quê? A gente se esconde. E o se esconder que é o problema. O criar máscara é que é o problema. Deus não tem problema de lidar com as nossas quedas, irmãos. Entenda isso. Deus não tem problema com isso. Deus tem problema com aquilo que nós queremos esconder. Então, em nome de Jesus, sejamos uma comunidade autêntica. E aí? Está disposto a ser uma comunidade autêntica? Irmão, autenticidade tem um preço. Tem ou não tem? Tem um preço. E nós precisamos ser autênticos. Sabe? O mentiroso diz que é mentiroso? E a gente precisa ser autêntico. Alguém já viu um testemunho na igreja? Irmão, eu era mentiroso e agora não sou mais. Não, a gente só ouve o ex-drogado, o ex-macumbeiro, o ex-prostituta, só nessas esferas. Porque a gente acha que esse é o pecado horrendo, é o pecado que te leva para o inferno. Não, a mentira também te leva. Coisas menores, que a gente qualifica como menores ou maiores, a Bíblia diz que o pecado é o pecado que nos afasta do coração de Deus. Então, vamos ser autênticos, né, irmão? E parar com esse negócio, né, querido? Vamos parar com esse negócio, que a gente é hipócrita mesmo, irmão. A gente se acha melhor do que o outro porque não tem aquela luta que o outro tem. Mas a gente tem pecado como o outro. Às vezes o pecado dele é numa área, o meu é na outra. A minha fraqueza é numa área, a sua é na outra. Mas isso não faz de você pior ou melhor do que eu, ou eu pior ou melhor do que você. Isso faz com que nós sejamos o quê? Dependentes da graça de Deus no mesmo nível. Porque o mentiroso, ele depende da graça de Deus como a prostituta. O adúltero depende da graça de Deus como o que não é, mas que tem outras fraquezas. Então, nós precisamos ser autênticos e parar de se esconder. E dar nome ao pecado. O pecado tem nome. Sabe qual é o nosso problema? A gente não gosta de tratar o pecado pelo nome. A gente gosta de dar jeitinho para o pecado. Né? A gente coloca uns nomezinhos mais...
Se a pessoa ela vem falar, não, eu gosto de pornografia, perante a Bíblia ela é o quê? Qual o pecado dela? O que foi falado aqui? Imoralidade sexual. Então, esse cara, ele é o quê? Um imoral. Mas tu quer falar isso para alguém? Mas é o que a Bíblia diz, querido. E a pessoa precisa se ver dessa forma, porque enquanto ela não se vê, ela acha o quê? Legal. É por isso que a palavra de Deus é a verdade, porque a palavra de Deus, ela expõe o pecado para quê? Para nos libertar. Não é para te condenar, é para te libertar. Amém, querido? Então, nós precisamos confessar os nossos pecados e não esconder, não sermos falsos, metidos e impostores. Nós precisamos falar para Deus e decidir. Fala para o seu irmão, decida. Confessar e confiar inteiramente na graça de Deus. Amém, querido? Porque quem tenta esconder o pecado não entendeu que Deus é Pai. Você está entendendo isso? Quem tenta esconder o pecado está sofrendo de orfandade. Não vê a Deus como Pai. Mas vê Deus como o quê? Aquele que está pronto para te jogar no inferno. Deus é o teu Pai. E é o teu Pai de amor. É o teu pai que viu você fazer as coisas erradas, mas não desistiu de você. Ele foi lá onde você estava e te buscou. Foi isso que Jesus fez. Foi ou não foi? Ele desceu, ele era o unigênito, se esvaziou sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós, né? Sofreu para que eu e você estivéssemos aonde ele está. Então, ele veio te buscar. Ele é um pai de amor. Entenda isso. Então, você não precisa esconder. Irmão, quando eu tenho convicção de que eu sou amada, eu preciso me esconder? Quando nós temos convicção de que nós somos amados, nós precisamos nos esconder? Claro que não, querido. Eu não vou falar uma coisa aqui, porque nós estamos num ambiente de solteiros e casados, né? Então, que eu ia explicar isso muito claramente. Quando você tem convicção de amor. Amor é se despir. Estão entendendo? Amém? Amor é se despir. É você se expor ao outro. É ou não é, irmão? Amor não é isso? É ou não é, querido? O ambiente da sua casa é um ambiente de quê? Eu espero que seja de amor. Amém? O ambiente da sua casa é um ambiente de amor? Você é autêntico dentro da sua casa? Você é o que você é? E quando você vem para a igreja, o que você faz? Você continua sendo autêntico? Ou você veste a roupa de domingo? Ou você é autêntico na sua casa? Por quê? Porque você confia que a sua mãe te ama, que seu pai te ama, né? Lá a gente faz umas pirraças, umas malcriaturas, tudo de bom e ruim manifesta onde? É dentro da casa, irmão. Tudo de bom e de ruim está ali, dentro de casa. E ali é um ambiente de amor, onde nós somos o quê? Disciplinados, corrigidos. Aleluia. Você pode dizer isso? Disciplinados, corrigidos. Ah, glória a Deus. Mas é um ambiente de amor. É um ambiente que você mostra as suas particularidades. Não é verdade, querido? Não é assim? Amém, querido? Então, entenda isso. Deus é esse pai. Esse pai de amor. O filho, para a mãe, ele pode ser todo tortinho. Pode ou não pode? Mas é filho. Não deixa de ser filho. E essa mãe não desiste desse filho. A mulher pode até desistir. A gente vê isso quando os presidiários, né? Os caras fazem lá a caca deles, são presos, pagam pelo... Geralmente as mulheres, ó, mas quem está lá?
Por quê? Porque aquele filho é bonzinho, perfeitinho? Não, querida. É porque existe uma coisa chamada amor. E eu te falo, é um amor incondicional. A gente ama pelo fato daquela pessoa existir. A gente ama pelo fato daquele ser humano existir, irmão. Não é porque ele é bom, não é porque ele é perfeito, mas é porque isso é amor. Então, nós precisamos, queridos, ser um ambiente de família saudável. E entender que ninguém aqui é bom, que ninguém aqui é perfeito, mas que todos nós estamos num processo e que podemos manifestar amor, compaixão e misericórdia uns para com os outros. E sermos de suporte, mas no momento também que tiver que falar mais sério, é a verdade, porque é a verdade é que liberta, a gente vai falar. Mas no momento também de botar no colo, a gente vai colocar no colo. Porque o nosso Pai é assim, irmão. Esse é o nosso Pai. Amém, querido? Então, não precisa se esconder. Confie na graça. Porque ela te restaura e te coloca de pé. Amém? Crescemos em santidade buscando ao Senhor continuamente. Ó, 1 Crônicas 16:11 diz: olhe para o Senhor e para a sua força, e busque sempre a sua face. Como é que nós crescemos em santidade, irmão? Buscando ao Senhor. Olhe para o Senhor e para a sua força. Eu não posso, Senhor, mas eu estou olhando para o Senhor. Eu estou querendo te conhecer, buscando o que? A sua face. O problema é que a gente gosta de buscar muito a mão. Né, irmão? A gente gosta muito das mãos de Deus. O que é mão? Bença, Senhor, bença. Bença, Senhor. Dá benção, Senhor. Né? Dá benção. Mas Deus não quer que você busque somente as mãos. Ele quer que você busque a face. Face fala de quê? De que fala face? Intimidade. Olhar olho a olho. Sabe? Relacionamento. Então, é isso que nós precisamos buscar. Se você quer crescer em santidade, você precisa ter esse alvo. Busca contínua de quem? Do nosso Pai. Amém, querido? E parar com esse negócio de só buscar benção. Que é uma benção voltada para a satisfação do eu. E tudo que eu tenho que buscar em Deus, querido, é o coração dele. Sabe o que a gente faz assim? A gente chega diante de Deus e a gente fala: Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Abençoa, 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 abençoa. Mas qual foi o dia que você chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu seja? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Quem o Senhor quer que eu seja dentro da minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos, na minha igreja? Quem, Senhor? Você já chegou para Deus e falou: Senhor, o que eu tenho aqui, Senhor? Já pediu Deus para fazer aquele escanear, né? Já pediu? Às vezes a gente não chega, né? A gente só quer benção, benção, benção. E Deus quer revelar a face dele. Por isso, em nome de Jesus, busque relacionamento. Sabe por quê, querido? Porque quando eu busco ao Senhor, eu o conheço. Então, quando eu o conheço, eu não caio nas sem vergonhice do cão. Porque quando o diabo vir com as artimanhas dele, com as inverdades dele, com aparência de verdade, né? Por isso que o ser humano cai nas armadilhas do cão. Você vai saber discernir. Por quê? Porque você conhece muito bem ao Deus que você se relaciona. E você vai ter como dizer não. Amém? Então, busque a face do
Isso é para quem quer crescer em santidade. Amém? E isso faz com que a gente cresça em identidade também. Ó, C.S. Lewis declarou assim: o seu novo eu só surgirá não quando o procurar. Surgirá quando o objeto de sua procura e busca for ele. Então você tem que buscar quem? O Senhor, para que o seu novo eu em Cristo cresça. Amém, irmão? Em nome de Jesus, tá? Quando que nós crescemos em santidade? Quando nós temos atitudes diferentes do mundo. 1 Tessalonicenses 4:1 declara: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçamos nisso cada vez mais, tá? No livro Céus Abertos, no nosso devocional, está escrito assim, ó: você foi criado para um fim específico e não pode ser misturado com qualquer coisa que não esteja em sintonia com o céu. Querido, o mundo tem uma cultura. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem uma cultura, né? E a cultura do mundo, ela está onde? Na moda. Amém? A cultura do mundo está onde? Na filosofia, na música, está tudo aí. É a cultura do mundo. Gritando, né? A cultura do mundo, ela diz o quê? Que o homem tem que buscar satisfazer os seus desejos, porque só assim ele será feliz. Essa é a cultura do mundo. Amém? Mas nós gostamos de dizer que nós temos a cultura do céu. Gostamos ou não? Mas qual é a cultura do céu, irmão? Você sabe qual é a cultura do céu? É só uma música? O que é a cultura do céu? Vamos lá. Jesus, ele veio trazer a cultura do céu. Qual é a cultura do céu? A cultura do céu é morra para você mesmo. Não satisfaça os seus desejos. Busque o desejo do coração do Pai. Não satisfaça as suas vontades, porque Jesus falou: eu não vim fazer a minha, mas a vontade que está no céu. Então a cultura do céu é essa. A cultura do céu é que eu ame o meu inimigo. A cultura do céu é que eu abençoe aquele que está me prejudicando. Essa é a cultura do céu. A cultura do céu é aquela que Jesus ensinou sobre imposto. Porque você sabe que os judeus eram o quê? Sacrificados por Roma. Roma, né, era o governo da época, que não tem muita diferença, né, saqueava o povo. E teve um momento de pagar imposto, e alguém perguntou: é certo pagar imposto a César? Jesus pegou e falou o quê? Dá a César e a Deus. Mas isso é injustiça. Um governo opressor, um governo corrupto, um governo que nos rouba, que nos oprime. O Senhor está dizendo para dar. A cultura do céu, irmão. A cultura do céu não é holofotes. A cultura do céu é a cruz. Essa é a cultura do céu. É não querer ser o centro. Sabe?
é querer ver o outro, é viver pelo outro, é amar, é perdoar, é abrir mão de direito, é saber que eu tenho direito, mas eu escolho abrir mão dele. E o que nós mais queremos é direitos, não é verdade? E deram tanto direito a tanta gente que hoje estão se colhendo fruto. Mas a Bíblia está dizendo que a nossa cultura é abrir mão. Irmão, quando uma pessoa te ofende, é teu direito não querer perdoar. É teu direito ou não é? Mas o que você faz? Você abre mão do direito e dá perdão. Porque você faz parte da cultura do céu. Essa é a cultura do céu, querido. A cultura do céu, para relacionamento, você precisa examinar as Escrituras. Você precisa ler esse livro. Você precisa ter um comportamento diferente do mundo. Não é nos assemelharmos ao mundo, irmão, é sermos diferentes do mundo. E não é na aparência, né? Porque, irmão, religião é o que mais tem, é diferente na aparência. Você quer mais diferente do que um monge? Se um monge passar aqui, todo mundo sabe que ele é monge. Por quê? Porque ele tem uma forma de se vestir. Não é verdade? Mas o interessante é que Jesus andava no meio de todo mundo. E você vê que Jesus, para ser entregue aos romanos, precisou de quê? Para ser identificado, porque Jesus era semelhante a todos. Mas havia em Jesus algo muito diferente. E ele mostra isso quando ele é colocado para ir para a cruz. Porque ele fala ali, né, para Pilatos, se ele quisesse, ele daria ordem a quem? Aos anjos, os anjos viriam e libertavam ele. Mas ele abriu mão do direito de ser o único filho, o unigênito do Pai, para se tornar um filho entre muitos, para se tornar o primeiro entre muitos. Ele abriu mão de direito, querido. E isso é a cultura do reino. Sabe qual é o problema da humanidade? Que ninguém quer abrir mão de nada. Querem? Ninguém quer. Ninguém quer. Irmão, o negócio está ficando tão feio que antigamente, os antigos, pelo menos, tinham isso dentro deles, né? Dentro do ônibus a gente via isso. Chegava uma pessoa idosa, não tinha cadeira, né, específica para idoso, para deficiente sentar. Era tudo igual. Mas entrava uma pessoa mais velha, o que o outro fazia? Ele dava lugar. E hoje? Colocou direito. O direito está lá. Né? Nem o amarelo se respeita. Quer dizer, você não quer abrir mão de um direito. E nem quer cumprir o direito do outro, né? Essa é a realidade. Não quer abrir mão do seu e nem quer cumprir o do outro. Isso aí. É assim mesmo, tio. É assim mesmo. É isso aí. Né? Fala para o seu irmão, isso também é santidade. Você está vendo? Você está vendo o que é nível de santidade? A gente colocou na cabeça da gente que santidade é estar no culto, né? Não, querido, santidade é ter uma vida com um comportamento diferenciado do mundo. Isso é santidade. É não fazer o que todo mundo está fazendo. Por que eu não faço? Não é por causa da igreja. Por causa do meu pastor. É por causa do irmão. Não, querido. Eu não faço porque eu amo o meu Senhor. E porque eu sou amada por Ele. E porque eu sei o valor que eu tenho. E o valor que Ele tem na minha vida. Tudo vem dEle. E tudo é dEle e para Ele.
Então, é isso que a gente precisa buscar, essa cultura verdadeira, né? Essa cultura que é verdadeira, que se importa, que se importa, que se importa com o outro, que se preocupa com o outro, que dá valor ao outro, que não quer ser reconhecido, porque Jesus não buscou reconhecimento de ninguém, irmão. Buscou? Não. Ele não teve preocupação com isso. A preocupação dele era fazer a vontade do Pai. Deixa eu te perguntar, tua preocupação tem sido essa? Fazer a vontade do teu Pai que está no céu? Essa que tem que ser. Querido, se tiver aplauso, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus. Amém, irmão? Porque eu tenho a cultura do céu. Amém? É interessante que há pouco tempo houve uma lei estabelecida, que é a lei do trânsito, que os carros agora têm que andar com o farol, né? Durante o dia. E como isso às vezes não é um hábito, o que acontece? Eu acredito que muitos entram na estrada apagado, mas quando você vê o outro aceso, o que acontece com você? Você acende. Você está vendo o que é santidade? Se eu tiver uma vida de santidade, você pode estar apagado. Mas quando você vê a minha vida, a sua luz vai se acender. Você está entendendo, querido? Então fala para o seu irmão, você é modelo para a vida de alguém. Alguém vai entrar nessa estrada e vai deparar com você. E quando ver você, vai querer acender o farol. Então fala para o seu irmão, faça a diferença. Seja a diferença. Eu quero deixar uma frase que eu não vou... Teria mais coisas aqui para a gente compartilhar, mas eu acredito que Deus vai nos dar mais oportunidade da gente estar voltando a falar desse assunto. Mas eu queria falar com você sobre um livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro. Eu até compartilhei essa frase, que eu fiquei tão impactado com ela. E eu vou deixar essa frase principalmente para o ministério da juventude. Aleluia. Tem alguém querendo que eu não fale, mas eu falo. Vamos lá. Mas eu quero compartilhar com você. Nossa, pegou o peixe. Olha o peixe, já. Som. Deus te abençoe. Gente, eu vou ler, tá? Aquilo que esse mundo precisa. Sabe? O que esse mundo precisa é de modelo de santidade. Que tem um comportamento o quê? Diferenciado. Em todas as esferas da sociedade. Amém, querido? Porque eu acredito que o cristão ele tem que estar em todas as esferas. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que a gente é santo demais para estar na política, santo demais para estar, às vezes, em locais que precisam de pessoas relevantes. Alguém precisa se tornar o que a política brasileira precisa. Concorda comigo?
tiveram homens relevantes dentro da Babilônia, viu? Relevantes. Fizeram o quê? A diferença. Então, que em nome de Jesus, nós possamos ser a igreja. Que você possa ser também uma esposa relevante, um filho relevante, um pai relevante, um marido relevante, uma esposa relevante. Aleluia. Né? Pastores relevantes, ministros relevantes. Né, queridos? Em todas as esferas, para a glória de Deus. Vamos crescer em santidade? Você aprendeu como é que faz isso? Como é que faz isso? Vamos lá? Tendo atitudes diferentes do mundo, buscando ao Senhor e confessando os nossos pecados. Tá? Você guardar isso, você guardou tudo. Porque é isso que você precisa para crescer em santidade. Vamos orar? Aleluia. Você tem algo para confessar para Deus? Não. Esse é o que eu quero. Né? Mas você vai confessar para Deus como quer? Como pecador ou como aquele que está sendo santificado na igreja? Você chora, você se arrepende, tem que chorar mesmo. Tá? O pecado ele tem que gerar em nós tristeza. Se a gente pecar e achar que está tudo bom, misericórdia. Tem que nascer de novo. Porque pecado para nós tem que gerar incômodo. Pecado em nós tem que tirar o nosso sono, tem que tirar a nossa fome. Até a gente ir à cruz, irmão. O pecado tem que causar isso em nós. Porque se a gente peca e acha que está tudo bom, a gente está doente. Sabe? O pecado ele tem que ser como uma gripe. Sabe quando a gripe te pega? O que acontece? Você fica mal, né? Aí você vai buscar alguma coisa para melhorar. O pecado tem que
E logo mais, Senhor, nós queremos estar aqui com um coração cheio de alegria, por estar na presença de um Deus tão glorioso, tão grandioso, que tem um projeto maravilhoso para nós, que somos o teu povo e a tua igreja. Te agradecemos por tudo nessa manhã. Eu te agradeço pela cura, eu te agradeço pela libertação, eu te agradeço pelo renovar da nossa mente, Senhor. Eu te agradeço pela revelação da tua palavra, que foi jorrada dentro de nós, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Nos dá um almoço abençoado com a nossa família, que nós possamos ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos dentro da nossa casa, que nós possamos ser, Senhor, o marido, a mulher, o pai, o filho, que a nossa família necessita, segundo o teu querer, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu, para que nós nos alegrássemos em Ti. Por tudo eu te agradeço, no nome do Pai, do